É um privilégio muito grande para nós poder estarmos aqui, irmãos. É um privilégio grande demais, muito grande. Eu não sei, de repente eu imagino que você tenha essa mesma perspectiva, essa mesma noção disso que eu estou te falando. Como é bom poder estarmos juntos, como é bom poder servir esse Deus grande, esse Deus poderoso. Como é bom, como é bom. Aleluia. Para você que não me conhece, o meu nome é Rimon, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana aqui do bairro Regina. Estou sendo discipulado, irmãos, a cada dia pelo pastor Fernando, pela pastora Adriane, e venho aprendendo a cada dia mais com o Senhor, através da palavra e através do Espírito Santo, como verdadeiramente, irmãos, ser um discípulo, como servir ao Senhor e servir ao meu próximo. Amém? Esse é o intuito, essa é a maneira que Jesus demonstrou para que nós pudéssemos seguir todos os mandamentos. O Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando eu consigo entender isso, que eu preciso amar a Deus e amar o meu próximo, aí eu vou estar cumprindo tanto a lei quanto aos profetas. Amém? Podeis assentar, fique à vontade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 5. Nós vamos estar falando aqui a respeito de um homem. E muitas vezes esse homem, de repente, você pode até se identificar com ele. Irmãos, quantas vezes nós nos aproximamos, nos chegamos até o Senhor, chegamos até a igreja, e você fala: Senhor, mais uma vez eu vim aqui, e parece que chegou alguém na minha frente. Parece que a bênção veio para o meu irmão que está do meu lado, mas não chegou para mim. E eu te digo, meu irmão, é engano seu, porque o que está reservado para você, o que está pronto para você, não vai ser para outro, será para você. Aquilo que é para mim, vai vir para mim. Aquilo que é para você, virá para você. Não se preocupe, porque o Senhor, Ele não tarda, o Senhor, Ele não demora, vem no tempo propício, na hora própria, na hora que você menos espera, o Senhor te abençoa. É no momento certo, não é no momento, não adianta nem atrasa, é no momento oportuno, que o Senhor vem e ordena uma bênção sobre a sua vida. Amém? Precisamos a cada dia nos adequar a isso, irmãos. Primeiramente na palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos buscar a palavra, porque essa palavra é que vai nos direcionar, é essa palavra que vai nos conduzir no caminho. Porque, como diz o Salmo 119, luz para o meu caminho é a tua palavra, é lâmpada para os meus pés. Ou seja, irmãos, quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, quando eu começo a andar na palavra do Senhor, eu não vou tropeçar, eu não vou errar o caminho, eu não vou me desviar, eu não vou sair do foco, eu não vou sair do propósito que Deus tem na minha vida, porque muitas são as dificuldades, irmãos. Nós não somos privilegiados por termos dificuldades, não. Outros que vieram antes de nós, muito antes de nós, tiveram a vida ceifada por estar servindo ao Senhor. Abriram mão de tudo, abriram mão da própria vida para poder servir ao Senhor. E hoje, de repente, você se acha, nesse dia, você fala: Senhor, o Senhor não tem ouvido a minha oração. Senhor, por que tudo isso acontece comigo? Tem um propósito, meu irmão, tem um propósito. Vamos ler lá? Todos acharam? Amém? Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado dos hebreus Betseda, o qual tem 5 altares. Nesses já havia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo do tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia
38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Eita glória, vamos parar por aqui. Irmãos, pensa bem comigo aqui. Esse homem estava há 38 anos ali, né? Todo dia o pessoal levava ele ali para poder ele ter a oportunidade de ser curado. E eu imagino, irmãos, que Jesus, nessa época aqui, Jesus tinha um pouco mais de 30 anos. A Bíblia relata que Jesus, aos 12 anos, Jesus foi levado ao templo para ser arguído, porque isso era um costume dos judeus. Toda criança, todo homem, todo macho, ao completar 12 anos, era levado para o templo para ser arguído pelos sacerdotes. E Jesus, aos 12 anos, também cumpriu isso, foi lá. E eu imagino, irmãos, que Jesus, aos 12 anos, Jesus viu esse homem lá, com certeza, porque a palavra diz que ele estava ali há 38 anos, Jesus viu esse homem ali naquele tanque. Jesus, quando chegou próximo a ele aqui, nesse exato momento aqui, Jesus tinha 30 e poucos anos, 30 anos e alguns meses, ou 31 anos, não sei, mas eu sei que Jesus, muitas vezes, Jesus foi ao templo e viu esse homem lá nessa situação. Assim como de repente você veio aqui durante muito tempo, você durante muitos anos, você veio aqui de repente com uma enfermidade, com algum problema, e você fala: Senhor, tem 12 anos, tem 10 anos, tem 20 anos que eu venho aqui na tua casa, e eu preciso de um milagre, e o Senhor tem curado do meu lado, o Senhor tem curado da minha frente, o Senhor tem curado atrás, e eu estou aqui esperando. Eu te digo, continue esperando, porque o Senhor, Ele está te vendo. Porque Jesus viu esse homem, irmãos. Jesus novinho, Ele viu esse homem ali naquele tanque. Era um tanque famoso. E eu imagino que verdadeiramente, de vez em quando, o anjo vinha ali e passava o dedo ali naquela água ali, movia aquela água, e aquele homem ficava doido, querendo entrar dentro d'água, mas sempre havia mas não vou dizer que é esperto não, porque todos que estavam ali, estavam buscando uma cura, porque a palavra fala que, olha aqui, uma grande multidão, né, de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então todos que estavam ali, estavam buscando uma cura, buscando algo para si. Então ele também era um deles, e as pessoas chegavam, quando viam o mover das águas, o cara chegava e já pulava, não estava perdendo tempo de deixar outro pular na frente dele, porque ele sabia que era o primeiro que pulasse, seria curado. E aquele homem, coitado, ele fala com o Senhor: Senhor, eu não acho um homem que na hora que o anjo vem e move as águas, eu não acho um homem que me coloque lá dentro, porque todo mundo ficava vigilante. Irmãos, eu imagino, se este homem que ficou ali, 38 anos nessa situação, quantas e quantas pessoas ele viu pular ali naquele lugar e sair curado, e ele só vendo as pessoas saindo curado e ele ficando para trás, saindo curado e ele ficando para trás. Eu não sei quantas vezes esse anjo girava aquelas águas ali, não sei se era uma vez por ano, se era uma vez por mês. A Bíblia fala que de tempo em tempo o anjo vinha e tocava naquelas águas, e as pessoas, todos que estavam ali, irmãos, estavam vigilantes. É um sinal para que nós venhamos estar vigilantes. Nós temos que estar vigilantes, porque às vezes, irmãos, nós nos encontramos dispersos. Hoje eu vou na igreja, quem que vai estar pregando lá hoje, hein? Nossa, tomara que seja fulano. Não, tira isso do seu coração. Se você pensar, se o seu coração de repente deixar um pensamento desse entrar no seu coração, arranque ele em nome de Jesus. Independentemente de quem estiver aqui nesse altar, ao anunciar essa palavra é poderosa para te curar, para te salvar, para te libertar. É essa palavra que cura, é essa palavra que liberta. Porque Jesus, irmãos, eu fiquei pensando nesses dias que eu estava meditando nessa passagem,
Eu fiquei imaginando Jesus conversando com esse homem, porque Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aquele homem, imediatamente, ele tinha que falar: Jesus, eu quero ser curado. Não, ele começa a conversar com o Senhor. Ah, Senhor, o Senhor não sabe. É porque todas as vezes que o anjo chega aqui, que toca nessas águas, Jesus fala: meu filho, não é essas águas que vão te curar, não é esse tanque que te cura. Quem te cura sou eu que te cura. Queres ser curado? A hora que ele falou que queria, Jesus falou: então toma a sua cama, levanta e anda. Imediatamente aquele homem fez isso, obedeceu, e ele foi curado. E é isso, irmãos, que às vezes nós precisamos ter a atitude igual esse homem teve. Precisamos ter essa atitude, porque nós estamos vendo como que os dias têm sido maus, como que cada dia que nós nos prontificamos a buscar ao Senhor, como vem as adversidades sobre as nossas vidas, como vem as dificuldades muitas vezes. Quando você se prontifica a buscar o Senhor, na oração, na palavra, no jejum, vem luta de todos os lados. Como ele chega com um bitelo de um manjar assim para você, assim, é todo seu. Aí você olha e fala assim: meu Deus e meu Pai. Se você não tiver discernimento, você cai, mas cai, mas cai. Tem que ter discernimento do Senhor. E para você ter esse discernimento, você tem que estar alicerçado nessa palavra, no jejum. Você tem que estar em oração. Porque senão, o seu pensamento, as suas atitudes, elas vão ir de acordo com a situação. A situação vem para você, e você não tem discernimento, você não está orando, você não está vigiando, ela chega e te abraça, e você sai abraçado com ela. Quando você dá por si, você fala: meu Deus, o que eu fui fazer? E na maioria das vezes, irmãos, aí já é tarde. É onde Satanás, ele sai de cena e deixa você enxergar aquilo que você fez. Na primeira investida, ele tenta te cegar, tenta fazer com que você não enxergue a profundidade daquele abismo que você está colocando os pés. Por quê? Porque quando você não está alicerçado na palavra, essa lâmpada, ela se apaga. E a lâmpada apagada, meu irmão, você andar no escuro, é praticamente impossível você andar em linha reta no escuro. Não tem como. Você vai errar o caminho mesmo, não tem escapatória. E quando você não está alicerçado nessa palavra, essa palavra não é luz para você, você errando o caminho, você vai na direção que ele está te induzindo. E ao ser induzido nessa linha que ele está te levando, aonde muitas vezes, irmãos, as pessoas caem. E quando ele sai de cena e deixa você enxergar aquilo que você fez, às vezes a pessoa se sente muito envergonhada, ela se sente rejeitada, ela se sente a pessoa mais terrível da face dessa terra. Porque, irmãos, vou falar para vocês, um cristão que tem um hino que a gente louva aqui, que eu gosto muito dele. Quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe, irmãos. Quem já pisou no Santos dos Santos, não sabe viver em outro lugar, não. Não sabe. Você que experimentou um pouquinho, não vou falar muito não, um pouquinho de Deus, você que experimentou um pouquinho do poder de Jesus Cristo na sua vida, você pode até achar que é um pouquinho, mas eu te falo, esse pouquinho que você experimentou, se você sair desse propósito, você não consegue mais ser a mesma pessoa que você era antes, não consegue, porque você experimentou uma coisa boa. E eu costumo dizer, coisa boa a gente acostuma rápido. Coisa boa é bom demais, irmãos. Aqui, ó,
o ar-condicionado aqui está gostoso, rapaz. Lá em casa está um forno, você não tem noção. As paredes estão pegando fogo. Eu vou pegar uma roupa, a roupa está quente, acaba de tomar banho, você pega a toalha está quente. Eu falei, meu Deus e meu pai. Aí eu fico doido para chegar na igreja, né? Lá tem ar-condicionado. Não é gostoso? Desliga o ar-condicionado aqui para você ver, se não dá 10 minutos, está todo mundo abanando. Coisa boa, a gente costuma muito rápido, muito rápido. E quando você experimenta do Senhor, não tem como você falar, meu Deus do céu, você experimentou do que há de melhor no universo. Você experimentou disso. Como você vai voltar? Não tem como mais, acabou. Você experimentou da árvore da vida. Você experimentou daquilo que dá a vida. Você experimentou de Cristo. Eu sou do eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, a partir do momento que nós experimentamos o eu sou, acabou. Não tem mais como, não tem mais jeito. Aí eu fico imaginando esse homem aqui, 38 anos ali, esperando a oportunidade para ele. E eu fico imaginando, irmãos, Jesus olhando ele ali, ó, nessa situação que nós acabamos de ler aqui. Jesus olhando para aquele homem e vendo ele lá deitado. E Jesus aproximou dele. A Bíblia relata que Jesus que procurou ele. Ele não chamou Jesus, nem gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, estava quietinho na dele lá, deitadinho lá, esperando o anjo mover as águas e alguém com um coração aquebrantado chegar e julgar ele. Falar, não, você está precisando mais do que eu estou aqui com essa enfermidade, mas a sua é mais grave, vai você primeiro. De repente, irmãos, quando ele estava colocando a mão para pular ali, eu chegava e atropelava ele, jogava ele para trás e pulava primeiro. Eu imagino que deveria ser dessa forma. E Jesus olhando para ele, olhou para ele e falou, rapaz, hoje chegou o seu dia. E Jesus aproximou dele. O que queres que eu te faça? Quer ver? Olha o que ele fala com Jesus. Vamos ler aqui, ó. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que... Olha para você ver, Jesus sabia, presta bem atenção. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia tempo, disse-lhe, que queres queres ficar são? O enfermo respondeu, olha o que o enfermo respondeu, irmãos. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha para você ver, irmãos. O cara tinha que ter respondido, Jesus, Senhor, eu quero ser curado agora. Aí Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eita glória! Irmãos, isso é o nosso Jesus Cristo. Eu não sei há quantos anos você está aqui servindo ao Senhor, e você de repente fala, Senhor, estou aqui há 10 anos buscando a minha cura, buscando a minha libertação, buscando a salvação do meu filho, a salvação da minha esposa, do meu esposo, a salvação da minha família. Estou aqui, Senhor, tem tantos anos. E o Senhor pergunta, o que queres que te faça?